Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Encara News. Aqui quem vos fala é o Davi. Meus irmãos, se você fizer uma pergunta agora na inteligência artificial, qualquer delas, inclusive a do Google, sobre perseguição aos cristãos, igrejas sendo derrubadas, fechadas, padres, pastores sendo presos nesse exato momento, você terá uma resposta que isso sim está acontecendo e como nunca antes visto, pelo menos no mundo moderno. Uma nova onda de repressão religiosa na China está chamando a atenção do mundo. E agora o alvo são também locais registrados e reconhecidos pelo próprio governo. O Domingo Espetacular mostra como igrejas oficiais estão sendo vigiadas, controladas e punidas. Como você viu nas matérias, e a gente tem um trabalho grande para colocar esse tipo de coisa para vocês, só para você ter uma ideia disso, o nosso vídeo sobre a Copa do Imundo, o símbolo, o verdadeiro símbolo, o que significa aquele formato que muitos perceberam na camisa da seleção brasileira, ele acabou de ser censurado. Basta o vídeo começar a fazer views, furar a nossa bolha, que aí logo aparece alguma coisa para proibir que esse vídeo continue em circulação. Então, como eu digo a vocês, não é papo de youtuber, não é papo, o cara quer dizer isso para ter audiência. Enfim, meus irmãos, esse tempo já passou e faz um bom tempo, né? Quando a gente fala isso é porque é simplesmente a verdade. Assista enquanto é possível. Esse ódio todo, essa perseguição aos cristãos, ele é secular, ele é muito antigo e principalmente o sistema atual foi assim desde as épocas passadas, época que um homem podia fazer exatamente o que ele queria. Hoje esses mesmos tiranos existem, mas eles estão tentando formar regimes, fazendo alianças, se juntando com outros como eles e formando um grande consórcio, como você já deve ter ouvido muitas pessoas falando, como Olavo de Carvalho, fazendo um consórcio comunista. E esses caras, meus irmãos, vão para cima de tudo que é uma ameaça, e essa ameaça sempre foi o cristianismo, sempre foi a religião cristã, porque ela liberta até mesmo das religiões. A pessoa pode até ficar preso, né, a um viés religioso, mas no momento que ele começa a ler as Sagradas Escrituras, ele vê que ele se liberta de fato, né, e para de ser controlado. Então eu quero que você escute aqui um padre denunciando, né, um padre corajoso, principalmente em épocas como essa, e foi uma dica do nosso irmão Pedro Martins, um estreante aqui na dica. Eu quero agradecer muito ao nosso irmão Pedro Ivo Martins, um abraço para ti, guerreiro. Tamo junto, são pessoas como vocês que fazem o canal ser o que é. Eu vou colocar esse padre falando, porque é uma coisa muito interessante. Eu não vi o vídeo completo, vi 3 minutos apenas. E ele bate a real sobre o que vai acontecer no mundo e faz isso com muita coragem, uma coragem admirável, né? E que se um padre fala esse tipo de coisa, por exemplo, na China que muita gente elogia, não, porque é o principal parceiro comercial do Brasil, temos que fazer isso mesmo, ele estaria preso, ou até pior, como tem acontecido com vários por lá. Então vamos ver juntos aqui, sem perder tempo. Sei que vocês não estão seguros, mas nem um pouquinho. Vocês vão passar fome com a gente, quando eles dominarem tudo. Vocês vão ficar na fila do supermercado saqueado, junto com a gente. Existe um projeto mundial de domínio de todos os países, criado desde séculos atrás, por famílias poderosas. Mas as ideias não são dessas famílias, são de filósofos loucos, filósofos que trabalham para Satanás. Famílias grandes, que não são ricas nem bilionárias, eles são metabilionários, estão muito acima, são donos de tudo. Depois vocês podem pesquisar. Existe um fundo de ações chamado Vanguard, que é dono de tudo. Tudo do mundo. Tudo. Por isso que eu falo que já está cercado. Ele é dono, inclusive, dos fundos de ações mais famosos, BlackRock, Standard Oil, tantos outros. Ele é dono de tudo. Ninguém sabe quem são os donos. A gente sabe, são as famílias poderosas. Gates, Rockefeller, Rothschild, Soros. Vocês viram que Alexander Soros, que é filho do George Soros, veio no Brasil 2 vezes e agora o governo aqui foi lá falar com ele. Eles são responsáveis por tudo que está acontecendo aí. O quê? Bem, para dominar o mundo é necessário que os países se rendam a esse governo mundial. Então os filósofos, eles têm algumas casas só para pensar como dominar o mundo.
duas casas mais famosas é a Chatham House na Inglaterra e CFR, Council on Foreign Relations, Conselho de Relações Internacionais em Nova York. Mas existem outras para todo lado. Nessas casas, eles ficam pensando como dominar o mundo. E uma das coisas era abaixar a população dos países. Como? Disseminar anticoncepcional, DIU, liberar o aborto, matar crianças no máximo, eutanásia, pandemia, financiar LGBT. Muitos homossexuais acham que a igreja é homofóbica, porque eles colocam que a igreja tem discurso de ódio. Mas na verdade a igreja é quem realmente ama o homossexual. Porque quando o homossexual não levanta a bandeira deles, eles descartam. Quando entra em depressão, quando é doente. E sabe quem que eles procuram? A igreja. Eles não estão nem aí para a pessoa do homossexual como a igreja está. Eles querem que levante a bandeira, porque quanto mais tiver LGBT, menos população tem. Ideologia de gênero. Eles não estão pensando na pessoa do homossexual. É tudo projeto para abaixar a população. A outra coisa que eles descobriram que resiste ao governo são as instituições fortes. Quais são as instituições fortes? Família. Além de aborto, feminismo, machismo, ismo, um contra o outro. O que mais? Pátria. Acabar com o amor à pátria. E igreja. A igreja, quanto mais você tem uma fé, mais você resiste ao mal. Então, o que eles fazem? Cada vez mais tira a liberdade. Cada vez mais processa. Está tendo aí o Frei Gils, cada vez mais processa quem fala a verdade. Já no Canadá já não pode nem falar as palavras da Bíblia. Tem uma na Finlândia, uma deputada que foi condenada porque falou uma palavra, um versículo da Bíblia. E cada vez mais o cerco vai se fechando. Fala que quando o padre está falando com você a verdade é discurso de ódio. Certo? Vou chegar no agro. Então, eles vão atacar as 3 instituições mais fortes. Vocês estão vendo isso ou não? Na pandemia, era essencial o aborto na Europa. As clínicas de aborto estavam abertas na pandemia como algo essencial. Certo? Vamos lá. Por que o agro? Existe um filósofo israelense que criou a chamada teoria do caos. O que é isso? Levar o país ao caos. E depois que o país chegar no caos, vender a solução. Por exemplo, a Europa tem uma imigração hoje assustadora. Aquilo não é ao acaso. Eles financiam a imigração islâmica, africana para a Europa, para levar a Europa ao caos. No Brasil, a saidinha que tem no Natal, você sabe que volta só uma parte, né? Soltar os delinquentes das cadeias e prender os inocentes, né? Que levantam a bandeira, são presos. Foram colocados simplesmente como um campo de concentração, sem comida, sem nada, sem julgamento, sem nada, e ninguém fala nada. Nada, né? Uma injustiça como nunca na história. Como nunca. Por medo. Porque uma das coisas que Satanás faz é colocar medo, para não falar nada, né? O que mais levaria o Brasil ao caos? Além da saidinha, proibido subir nas favelas. Vocês sabem disso? Que a polícia não pode subir? Para levar ao caos. Quanto mais o crime aumentar, mais caos. E adivinha? Qual é o próximo alvo? O agro. Quando o Brasil quebrar o agro, pronto. Ele está na mão deles. E o que eles fazem para acabar com o agro logo? E agora você que tem 2.000, 3.000, 4.000 alqueires de soja,
e acha que está bem na fita, pode colocar sua barba de molho. Você vai passar fome com a gente. Eu vou explicar como. Existe, além dessas casas chamadas think tanks, essas que eu falei, só de pensar como fazer, existem casas de execução. O que é isso? Sai a ideia dessas casas que eu falei e vão para as casas de execução. E uma das casas famosas chama Clube de Roma, que é de onde saiu toda essa questão ambiental. ISO sei lá o que, eco sei lá o que, e você tem que ter isso, e você tem que ser sustentável. Não que seja ruim cuidar do meio ambiente, mas isso foi feito para abafar o produtor. Porque agora tem satélite e tem um monte de lei ambiental para que você não tenha condição de pagar as multas, ou depois eu vou chegar nos empréstimos dos bancos. Os bancos são deles. Então eles têm o poder de subir o preço da soja quando foi para 160. Aí quando todo mundo entra, pega dinheiro no banco, eles abaixam, você quebra. Hoje os bancos já podem confiscar terra. Então o mercado, os bancos, eles vão entrar na sua casa doutrinando seus filhos. Bom, meus irmãos, agradecer muito aí o Pedro Martins. É uma honra estar na frente desse canal aqui por pessoas como ele, como vocês que assistem os vídeos aqui, apesar de tanta perseguição. Mas, para quem é leigo, para quem não entendeu, você viu que o padre citou logo no começo duas grandes empresas, a Standard Oil, que é uma petrolífera gigantesca, um grupo fundado pelos donos do mundo, Rockefeller, e também a Vanguard, né? Que assim como a BlackRock, que comprou inclusive o Banco Itaú, você deve ter reparado que nas propagandas do Banco Itaú, o símbolo deles, que antes era azul e amarelo, agora é preto, né? Significando a pedra negra. Essas gestoras financeiras, meus irmãos, elas têm o patrimônio líquido, pelo menos aí 80%, 90% de todo o patrimônio em espécie, né? Espécie, investimento e etc., do mundo nas mãos deles. Então isso quer dizer que a opinião deles sobre as coisas é muito relevante. Então vamos dizer que você agora é Henry Ford. Vou falar com você, mas você é Henry Ford. Henry Ford, você tem a sua fábrica de carros, a sua empresa é super consagrada, tem modelos como o Mustang, por exemplo, que todo mundo ama. E você vai conversar com uma Vanguard dessa, com a BlackRock. E eles vão dizer para você, olha, eu quero saber quem são os seus executivos. As pessoas que determinam as propagandas, os novos modelos de carro, as pessoas que estão na frente do negócio trabalhando. Aí você vai dizer, ó, esse cara aqui, esse outro cara aqui, esses caras aqui, 12 caras. E eles vão olhar para esses 12 caras e vai dizer, vou desvalorizar a tua empresa. Mas como assim você vai desvalorizar a minha empresa? Vou desvalorizar a sua empresa. Porque a sua empresa não tem inclusão, ela está excluindo as pessoas. Eu quero uma feminista ativa, daquelas bem ativistas aí no meio, com autonomia para trabalhar, para transformar a sua marca. E eu quero alguém bem colorido, ativista, também para transformar a sua marca. Ou você faz isso, ou vamos desvalorizar a sua empresa. Vamos dizer que a sua empresa não é uma boa empresa. Só eles falarem isso, por ter tanta grana. Você sabe que a grana ela tem poder, né? Infelizmente é isso nesse mundo. Você pode estar aí pobre, se o cara te der 10 milhões, fica aí, ó, 10 milhões. Não vou dar R$1 a você. Eu vou deixar esses 10 milhões na tua mão agora. Você teria pelo menos aí, sem aplicar muito, deixando em algo bem seguro, em uma conta em banco e tal, você ia ter mais ou menos 10 milhões, uns 9 mil reais, 8 mil reais de juros. Sem fazer nada, só para deixar lá parado. Então o dinheiro ele traz, né, dinheiro. Infelizmente, como diz o ditado, dinheiro atrai dinheiro. É difícil você ganhar alguma coisa se você não investir nada, né? Mesmo que você diga, não, mas eu não gastei nada. Você estudou, você correu atrás, de alguma forma você correu atrás, né? Você fez um investimento, até para aprender. Então, sendo essa a verdade do mundo, a opinião desses caras ela faz toda a diferença, porque eles podem desvalorizar uma empresa, mesmo que ela tenha boas vendas, mesmo que ela seja consagrada. Então não dá para você simplesmente dizer, ó, vão se danar com a opinião de vocês. E é por isso que você vê tantas empresas correndo para um lado ou para outro.
Esse tipo de decisão, elas não são tomadas assim a céu aberto, às claras. Olha, é isso e acabou. Eles fazem reuniões como o Clube de Roma, nesses lugares. Clube Bilderberg, como a gente chama aqui. Chega ali pessoas não legítimas, pessoas que não foram eleitas por ninguém, mas elas se reúnem, são poderosas, se reúnem com os maiores líderes mundiais e determinam essa ordem que o mundo vai seguir. Olha, a partir de agora é isso, é aquilo. Então, meus irmãos, diante de fatos como esse, só para você ter uma noção do poder que esses caras têm aqui, a gente teve um exemplo muito forte aqui no Brasil recentemente. Eu separei a matéria aqui para mostrar para vocês. Tá aqui, ó. O TST mantém multa de 300 mil ao colchão, a empresa de colchões Ortobon, produtos Ortobon, por falta de mulheres na chefia. A empresa teve recurso negado após ministros considerarem que não houve explicação objetiva para a ausência de mulheres nos cargos de gerência, configurando discriminação estrutural. Segundo eles, né, no Paraná, tem uma taxa de 51% de mulheres. Então era para ter, nesses cargos de gerência, se eu não me engano são 22 que eles têm lá na Ortobon, 22, família. E não tinha nenhuma mulher. Mas a CEO da empresa, né, aquela pessoa que manda mais, ela é mulher. Mas lá, né, no Paraná, 22 dos chefes não eram mulheres. E aí a empresa foi condenada em 300 mil. Essas ordens, meus irmãos, não vêm de pessoas daquelas, vêm de fora. Isso é determinado fora. E as empresas que não seguem, elas são severamente punidas. Então, repito, é por isso que você vê tanta gente tomando decisões, indo para áreas que muitas vezes desagrada os seus próprios clientes ou os clientes que eles estão desejando, os clientes que eles querem ter. E o motivo é esse. O que você acha? Por exemplo, esse TST aqui, né, Tribunal Superior do Trabalho, se eu não me engano, ele é composto aqui, família, eu não tenho aqui na minha frente, até porque não é o tema do vídeo, se vocês quiserem eu faço, mas se eu não me engano, eles são formados por 7 juízes aqui, nenhum é mulher. Então, se fosse para enquadrar todo mundo nessa lei, os primeiros que tinham que ser punidos eram eles próprios, já que é composto só por homens também. Agora, fazendo isso com uma empresa tão grande, você dá um exemplo para as outras pequenas. É óbvio que a Ortobon não contrata ninguém pelo que tem no meio das pernas. O que uma empresa quer é vender. Então, se tem alguém competente, com capacidade de vender, ela vai contratar independente do que tem no meio das pernas ou o que faz com as suas nádegas. Ninguém está interessado nisso. A empresa contrata porque faz os testes e vê que aquelas pessoas são as mais capazes. Por exemplo, por que a galera gosta do futebol masculino, apesar, né, de ter o futebol feminino? Porque se você pegar o melhor time, a melhor seleção feminina e colocar contra qualquer time de segunda divisão, vai tomar gol, vai levar goleada. Você vê os passes, as jogadas que as meninas fazem, não se compara. Com todo respeito para quem gosta. Como, por exemplo, eu prefiro muito mais o vôlei feminino do que o vôlei masculino. Simplesmente tem áreas que os homens se dão melhor e tem outras áreas que as mulheres se dão melhor. Você vai ver uma ginástica, por exemplo, de homens, eu acho horrível. Prefiro 1000 vezes as das mulheres. E elas conseguem se contorcer muito mais. Uma bailarina parece muitas vezes, né, voar, parece que está sobrevoando ali no solo. Você vê o homem, por mais que o cara treine, ele não tem essa graciosidade que a mulher tem. Então, isso é por esporte, isso é por atividade, simples assim. Mas esses caras querem ignorar isso. Porque isso faz parte de uma agenda, como o padre falou. A ideia é essa, meus irmãos, distorcer tanto as coisas que as pessoas não saibam mais, igual era antigamente o que é certo e o que é errado, e comece a ter um comportamento, muitas vezes, devasso. Tudo visando implementar as principais pautas da agenda, que culmina na redução populacional. Enfim, meus irmãos, eu vou parar por aqui, porque se a gente for puxando esse fio, a gente vai entrar em muitos assuntos. Mas eu peço que você compartilhe. Mostre para mais pessoas. Não é fácil fazer esse tipo de vídeo. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço e nós seguimos juntos. Fui.